Olá pessoal, estamos em mais uma live da Paróquia São Benedito. Desde já agradeço a todos pelo engajamento. Bom, hoje os paramentos são verdes, simbolizando o tempo comum, e o tema é o seguimento de Jesus. Padre Almir está aqui, mais uma vez, obrigado, Padre Almir. É com o senhor. Duas boas-vindas a todos que nos estão acompanhando, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O evangelho que nós vamos refletir está em São Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Vai falar sobre o seguimento, que nós devemos ter uma fé radical por Jesus. Começa dizendo que grandes multidões acompanhavam Jesus. Veja bem, interessante aqui frisarmos que há uma diferença entre seguir e estar junto. Muitos seguiam Jesus nesse sentido, acompanhavam, quer dizer, estavam juntos, né? Faziam parte, mas não seguiam Jesus, quer dizer, não seguiam as pegadas de Jesus, não imitavam Jesus. E ele então voltou e disse: Se alguém vem a mim e não odeia pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Bom, por que Jesus falou sobre essa questão? Odiar pai, mãe. Nós sabemos que família é uma coisa muito importante. Se pode ver, todo mundo fica criticando família, mas quando a gente tem uma dificuldade, a única instituição que nos socorre, que nos ampara, é a família. A família é uma coisa muito importante. Outras passagens da Bíblia, a família santificada. Jesus nasce no seio de uma família. Mas por que Jesus fala em odiar pai e mãe, odiar a família aqui, irmãos? Por que ele fala isso? Bom, ele está aqui criticando a família tradicional judaica da época, que considerava as pessoas como propriedades dela. Era uma família que manipulava e oprimia as pessoas. E os fariseus punham essa família em primeiro lugar. Lembra que na parábola do banquete, lá que Jesus criticou porque eles faziam banquete e só se preocupavam com a própria família? Então, ao mesmo tempo que a família tem esse lado de ser uma instituição controladora, ela também era supervalorizada na época. Então, Jesus Cristo está dizendo que ele tem que estar, o amor a Deus tem que estar em primeiro lugar acima da própria família. Pois é. Aí Jesus Cristo vai falar assim, dessa renúncia, né? Essa renúncia da família, que é importante para seguir Jesus. Aí Jesus Cristo vai falar, quem renuncia à sua própria vida não pode ser meu discípulo. O seguimento de Jesus não é brincadeira. Existe este radicalismo. Mas aí ele vai falar uma coisa, gente, que no versículo 27, quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui nós temos que recordar como era a crucificação na época de Jesus, que é um pouco diferente da representação iconográfica da via sacra que nós estamos muito acostumados a ver, onde existe uma imprecisão. Lá nós vemos Jesus carregando a cruz por inteiro, o eixo vertical e o eixo horizontal. Só que não era assim a crucificação na época de Jesus. Na época de Jesus, a haste vertical já ficava fixada no lugar onde ia ser feito onde a condenação do réu. Mas ele devia carregar somente a haste horizontal, que era amarrada. Por isso ele caía no chão de boca, às vezes, né? Não tinha amparo das mãos. Mas aí que está uma coisa que você tem que prestar atenção, que você sabe que morrer na cruz era uma pena terrível. Mas o mais terrível, mais humilhante,
Você sabe que a dor moral sempre é maior do que a dor física. A pessoa tinha que carregar aquele pedaço da cruz até o lugar do sacrifício. Ora, e era na época um dever moral e religioso você insultar o condenado. Então as pessoas é como se fosse um espetáculo público. E o condenado então devia passar com a cruz, com a cruz que não era a cruz inteira, era apenas a haste horizontal, onde ele ia ser cuspido, jogava sujeira nele, onde ele ia ser ofendido. É aí que Jesus fala, olha, quem não carrega a sua cruz não vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Vocês entenderam? E também, ao contraste, tem uma multidão que acompanhando Jesus, mas não segue Jesus. Então Jesus está querendo que eles acordem que seguir Jesus não é brincadeira. Aí Jesus continua no versículo 28. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar. Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não for capaz de acabar, todos os que virem começam a caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Pois se tem uma coisa que é ridícula, uma coisa que cai na gozação, é você deixar as coisas pela metade, né? E é um vício de todos nós começar as coisas e não levar até o fim, né? Quantos de nós não começam? Vou começar violão. Primeira dificuldade, pensa que aprender violão é comprar um violão. Compra o melhor violão que tem, depois chega aí, vai começar as aulas, aí vai indo bem, quando tem aquela notinha fácil, aí quando chega a pestana, para quem entende tocar violão, sabe o que é. Eu tinha um colega meu que ensinava violão, ele começava já ensinando a pestana, que é a posição mais difícil. Daí ele falava assim, olha, faço assim mesmo. Assim a pessoa que já desiste logo, eu não fico perdendo tempo com quem não vai querer aprender violão mesmo, né? Então ele usava um método radical de aprendizagem. Mas aqui Jesus Cristo está falando das obras inacabadas. No mundo físico, tanta coisa a gente começa na vida. Eu falei sobre o violão apenas como exemplo, né? Mas a gente quer aprender língua, quer aprender isso, quer aprender aquilo, mas não passa das primeiras lições. E cai no ridículo, desperdiça tempo. Mas e no plano espiritual? Aí Jesus Cristo está falando, né? Das pessoas que recebem o batismo, a crisma, e não perseveram no seguimento de Jesus. É o que está por trás. Começou, repare que fala da construção da torre. Torre é algo que serve para unir, para elevar. Então seria unir o céu e a terra, né? Vamos dizer assim, comparação. Então geralmente a pessoa abandona a sua construção espiritual, às vezes por dificuldade, às vezes até por mera preguiça. Vamos lá. Aí Jesus Cristo vai falar de uma grande batalha. Ou ainda o rei que está partindo para guerrear com outro, e primeiro não se senta a examinar se com 10.000 poderá combater-se aquele que vem contra ele com 20.000. Do contrário, enquanto o outro está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar tudo que possui não pode ser meu discípulo. Jesus Cristo está falando da renúncia. Associada com a batalha. Nós aqui, existe uma grande batalha espiritual dentro de nós, entre o bem e o mal. E nós, às vezes, estamos a serviço de coisas materiais e perdemos essa batalha. E quando fala do rei que vai chegar, é do próprio Cristo falando do juízo final. Então, esse embate que nós vamos ter no juízo final, nós devemos procurar fazer já uma aliança, procurar as pazes. E uma das maneiras de você procurar as pazes é o desapego. Você percebeu o que fala de vários desapegos? Desapegar-se da riqueza, o desapego da família e o desapego do ego. Porque quando Jesus fala renunciar a si próprio, a pior renúncia que nós temos que fazer. Então veja que a passagem do evangelho de hoje é uma passagem do evangelho severa, né? Não é uma passagem simples não, porque fala
que seguir Jesus exige uma fé radical, não é meio termo. Então não dá para pensar em seguir Jesus mais ou menos. Tem que ser por inteiro. Aí termina então a reflexão de hoje. Vamos ver se tem alguma imagem para nós. Ah, essa é uma imagem aí que, como eu disse para você, que é muito comum. Jesus Cristo é um ícone bizantino. Sabe, Jesus está carregando a cruz. Como eu disse para você, é uma maneira imprecisa, não é assim que era crucificado as pessoas. Mas, ideologicamente, é assim que nós compreendemos a cruz. Atrás de Jesus vem vários santos ali que estão representados, santos russos, né? Porque está escrito tudo em russo. Então você vai encontrar o nome de vários russos, dizendo que essa passagem de hoje que fala do seguimento de Jesus. Seguimento de Jesus, a pessoa, cada um está abraçado na sua própria cruz, seguindo a Jesus. Né? Sim. Não dá para identificar quais santos são ali. Tem até um nome, né? O problema é que são santos que a gente não conhece. Ah, entendi. Lá fala santo, tem que saber ler russo também, né? Santo. Ah, não, eu falei russo, mas agora que estou prestando atenção, que, me desculpe, no caso é grego, ó. Os tis kai ahatoton estarron antoi kai akutesteitomoi. E depois tem o nome, só que eu não consigo enxergar daqui, né? Tem que ter. Lá dá para ver que é Santo Antão. São monges. E Giovanni ali, ó. Giovanni. É tudo monges isso aí, sabe? A vestimenta deles são santos monges. Tem uma monja lá também, uma mulher. Esse. É só isso, patrão. Então vamos agradecer a atenção de todos vocês que nos acompanharam, pedindo que Deus derrame as bênçãos sobre todos nós, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.